Só, o nome é? É Mazinho. Mazinho. Na série de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos da próxima eleição, candidatos a deputado estadual, deputado federal, nós temos um candidato que é suplente senador. Nós estamos recebendo hoje o deputado federal Rogério Mendonça, o Peninha, veterano deputado, né? O senhor vai para o terceiro mandato, se for eleito? Na verdade, eu estou indo, Mazinho, para a minha 8ª eleição. Sim, o senhor foi deputado estadual várias vezes, né? Vice-prefeito, prefeito de Ituporanga, 3 vezes deputado estadual, e estou indo para a terceira eleição para deputado federal. E um ponto interessante em todas essas minhas eleições, Mazinho, é que na minha primeira eleição eu fiz 25 mil votos para deputado estadual. A segunda eu passei para 35 mil. Na terceira, 55 mil. Né? Aí fui a primeira deputado federal, dobrei a votação para 110 mil, na última 138 mil. Ou seja, sempre no mesmo partido, sempre MDB, né? E sempre votações crescentes. Né? E mais, eu sou um deputado que praticamente faço campanha na sola do sapato, com muito trabalho e pouco dinheiro. Mas que dá resultado também, fruto exatamente de todas essas minhas eleições, que eu sou engenheiro agrônomo, não sou empresário rico, não sou nada, mas fruto do mesmo trabalho e do trabalho dos projetos, das ideias que eu apresento, que realmente essa eleição é ascendente e confiante, inclusive, e essa deverá continuar em ascendência. O Scudillac esteve aqui ontem gravando conosco e ele falou que ele pega voto num buraquinho lá, no outro lá. Ele falou do senhor também, que o senhor tem uns ninhozinhos de voto lá, pega 100 votos lá no lugarejozinho. Eu fiz votos na última eleição em 265 municípios. Mas estado todo quase. Mas falar em lugarejo, hoje, Mazinho, eu tenho orgulho de dizer aqui que eu sou morador efetivo da cidade de Balneário Camboriú. Pois é, essa história nós queremos saber. O senhor já morou em Camboriú, o senhor estudou no Colégio Agrícola? A minha história é o seguinte, eu nasci na cidade de Nova Trento. Nova Trento. Tá? E na época, como os meus pais se separaram, quando terminou o primeiro grau, o primário, que nós chamávamos da época, eu não tive onde ficar os pais separados, eu fui estudar no Colégio Agrícola em Camboriú. E fiquei 7 anos estudando ali, ginásio agrícola e técnico agrícola em Camboriú, onde eu me formei. Como técnico, depois foi para engenheiro. Aí, como na época não tínhamos faculdade de agronomia em Santa Catarina, eu fui fazer no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Pelotas. Né? Então, e eu tenho em função disso uma relação muito grande com a região. Nasci em Nova Trento, morei em Balneário Camboriú. O meu primeiro voto foi em Itajaí, morava lá na Vila Operária. O meu pai tinha uma lanchonete dentro do Newton Cooker. Mais tarde ele morou em grande parte da nossa vida em Porto Belo, onde era motorista de táxi, meu pai era motorista, e morreu num acidente de táxi trabalhando. Então as minhas raízes elas sempre são muito fortes na região. E hoje a minha residência definitiva, inclusive eu tenho escritório aqui na rua, moro na rua 1500 e tenho escritório na 1400, onde eu atendo semanalmente. Aliás, eu vou sair daqui, vou estar atendendo muitas pessoas lá ali no meu escritório aqui em Balneário Camboriú. O radar do jornal se fixou no senhor já no governo do Fabrício, porque o senhor virou uma espécie de despachante dos interesses de Balneário Camboriú em Brasília. É verdade, sim. O prefeito, que não é do seu partido, pegava um avião aqui e ia lá bater na porta do deputado federal, que não é do partido dele. Né? É verdade. O Fabrício, ele tem me procurado muito. Eu já levei ele numa audiência com o presidente da República. Ele contou que o presidente se levantou da mesa e fez ele sentar na mesa. É verdade, ficamos lá, ficamos mais, eu acredito, de 2 horas. Ele saiu do gabinete dele e nos deixou junto com o presidente do BNDES, que hoje, inclusive, é candidato a vice-presidente da República, do Álvaro Dias. E nos atendeu lá no gabinete da presidência, onde nós iniciamos todo esse processo de engordamento da praia. Mas fora isso, a gente tem ajudado em muitas situações, a questão das 2 pontes aqui na BR-101, os recursos para um centro de eventos, junto com o ministro do Turismo. Eu trouxe o ministro do Turismo, Mazinho,
ele atendeu prefeitos de toda essa região lá aqui no meu escritório, Vinícius Lumertz. E junto à NTT, junto ao Ministério do Turismo, agora semana passada ainda estamos viabilizando o recurso de 5 milhões de reais. Botei o ministro a falar com ele ali para mais um acesso a Balneário Camboriú. Enfim, recursos na educação, para creches. A equipe da prefeitura também permanentemente procura a minha equipe. E o bom é que no início o meu pessoal do PMDB ficou meio assim, né? Porque nós fomos adversários políticos. Mas depois eles começaram a entender e inclusive a aplaudir, né? Porque no momento desse, em que eu sou deputado federal, morando em Balneário Camboriú, eu tenho que brigar pelos interesses da cidade, né? E eu também adotei Balneário Camboriú, não só, mas essa região, hoje que a gente tem um trabalho muito forte com Camboriú, com o prefeito Elcio, é a mesma coisa, prefeito de Itajaí, a Navegantes, que é adversário, Itapema, prefeito da Nilza, vive direto lá no meu gabinete, Porto Belo, prefeito Emerson, deverei realmente, Bombinha, todos esses municípios eu tenho sido o deputado que mais tem enviado recursos para todos esses municípios da região. E Brasília funciona assim, né? Se não tiver os canais, não consegue, né? Eu acho errado. Infelizmente, né? Eu acho errado isso, porque eu defendo, inclusive, uma reforma tributária, um novo pacto federativo, para que os recursos já possam ser destinados já diretamente para os setores fins. Por definição constitucional. Já. Exatamente. Qual é a proporção de cada município, qual é os critérios, pobreza e tudo mais, e que o deputado ele possa se dedicar a legislar e fiscalizar o governo, que é a principal função do legislativo. Aliás, nesses termos também, Mazinho, depois eu posso até citar para um amigo, se quiser, os principais projetos que eu tenho, mas eu sou um dos deputados lá na Câmara que mais tem apresentado projetos também. Então, eu digo sempre, né, a minha candidatura, deputado novamente federal, está pautada o quê? Na representação da região, dos municípios, na busca de recursos, né, no número de projetos e hoje, muito importante, ficha limpa. Tu sabes que existe um aplicativo, qualquer um que está vendo assistindo pode utilizar. É que diz assim, aplicativo da ficha dos políticos. Deputados federais, senadores, que é possível acessar. Tu entra lá nesse aplicativo, ficha limpa, e você bota o nome do deputado e vai aparecer lá o número de processos que ele tem. Por exemplo, você bota lá, Paulo Maluf. Aquilo ele fica dando volta em processo, mas processo, né? E todos eles têm alguns processos. No meu caso, se tu entrar lá, ficha limpa, vai dizer assim, deputado Peninha, não tem um processo contra esse parlamentar. E olha, eu te citei tantos mandatos que eu tenho, isso é raro. Eu fui presidente da IPAGRE, no executivo, prefeito, secretário municipal, ocupei diversos cargos na minha vida, presidente da Festa da Cebola, e chegar a quase 30 anos de vida pública, dizer o seguinte, não tem um processo contra esse político, é raro. E eu tenho, além do meu trabalho, da minha presença, dos projetos, eu também posso dizer que sou ficha livre, não tenho nada contra mim, que é um dos pontos, aliás, que a sociedade vai observar muito na escolha dos seus representantes. Espera-se que observe. Né? Eu digo sempre, não confio muito, né? Porque eu também costumo dizer o seguinte, tu não consegue plantar arroz e colher feijão. Se tu vota num cara por dinheiro que te comprou, que isso, que aquilo, ou que tem um histórico ruim, aí depois tu fica cobrando, os políticos é tudo ladrão, não dá de mais confiar. É evidente, se tu plantou arroz, tu vai colher arroz. Não adianta tu votar num político que tu sabe já tem um histórico ruim, outro que ele te comprou, e aí achar que vai colher lá na frente um político sério e honesto. Então é muito fácil hoje com os meios de comunicação, tu entra aí no Google, entra nesse aplicativo, saber o histórico da pessoa que tu quer votar. Bom, o senhor na condição de congressista da República, tem alguns temas que são polêmicos, estão sempre ali. São 3 ou 4 que eu separei. Descriminalização das drogas leves, a maconha em especial. Qual é a sua opinião a respeito? Eu sou totalmente contra. Droga, ela prejudica a saúde. Mas é uma droga pequena, mas ela é o início para todas as outras. E um dos maiores males da humanidade é a droga. Inclusive a questão de segurança.
Pode ter, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, todo o problema da segurança, ela está voltada em cima da droga, dos grupos que traficam, dos traficantes nos morros. Vai ali em Florianópolis, é a mesma coisa. Então, eu sou contra a descriminalização da droga, do aborto também. Pois é, o aborto é o segundo tema. O aborto eu defendo, Mazinho, em determinadas circunstâncias, né? Um estupro, né? Não, isso a lei já permite, e eu defendo que continue assim. Mas assim, a liberdade da mulher no hospital o senhor não apoia? Não, ela está lá, ela livremente, de boa vontade, ela gerou aquela criança e 2 pessoas, num momento, digamos, de amor, pelo menos foi naquele momento. Agora eu me arrependi. Não, tem tantas formas de prevenir antes, né? Hoje a possibilidade de pílula, de camisinha e tudo mais, a mulher pode se prevenir. O sexo hoje é liberal, é verdade, é cada vez mais, né? Mas existe forma de controlar. Não precisa deixar engravidar e depois abortar, e tirar uma vida, né? E a terceira questão, que ela não é mais uma questão de discussão constitucional, mas ainda é uma questão de discussão social, que é a união entre pessoas do mesmo sexo, né? Homens com homens, mulheres com mulheres. Tem sido bastante... Está na moda bater nisso agora, porque a gente tem um candidato a presidente da República que aparentemente é homofóbico, que é o Bolsonaro, né? Então eu queria a sua opinião. Primeiro, eu acho que ele não é homofóbico, não. Uhum. Ele é conservador nas suas ideias, né? E eu não tenho nada contra, inclusive uma relação homoafetiva sem problema nenhum. O que eu sou contra é divulgar nas escolas e promover que é todo mundo igual, que pode ser homossexual e a mesma coisa. Não. Ela é um diferencial que a sociedade nós temos que aceitar e admitir, que eu admito. Agora, nós divulgarmos isso, promover como fosse uma coisa normal, já nas escolas, como tem sido feitos grupos, crianças apalpando pessoas nuas, e que o homossexualismo é tudo normal. A gente vê hoje, infelizmente, nesses meios de comunicação, uma divulgação muito intensa, querendo mostrar para o povo que isso aí tanto faz, ser homossexual ou não. Eu acho que não. Não é tanto faz. Se acontecer, tudo bem, vamos aceitar. Se quiser casar, viver junto, pode viver. Agora, que não é normal, o normal é homem e mulher. E é isso também que o Bolsonaro, no caso, né? Porque tu falou homofóbico, que não é homofóbico, ele fala sobre isso, né? Não é que ele é contra homossexual, ao contrário, né? Não tem nada a ver, ele tem esse mesmo posicionamento que eu tenho, ele tem também. Ele tem determinados princípios. O candidato a presidente do seu partido é o Meirelles. Exatamente. Eu acho que vocês vão tudo pro lado do Bolsonaro no final. Qual é a sua impressão? Olha, o partido, no caso, nós temos um candidato, é verdade. Na Convenção Nacional do PMDB, eu votei contra o PMDB ter candidato, porque o Meirelles, até considerando até o seu histórico de conhecimento, de ideias de economia que ele tem, um candidato extremamente preparado, mas ele entrou no PMDB uma semana antes do prazo necessário para ele poder se filiar. Ele já foi por tudo quanto é partido, não tem o histórico conosco e nem as suas ideias, por exemplo, que eu defendo. De todos esses candidatos que estão aí, o que eu mais me identifico... Aliás, ele veio 4 vezes a Santa Catarina para o meu intermédio, é o Jair Bolsonaro. Teve aqui em Camboriú, ficou na minha casa, fomos na Oktoberfest, levei ele no ano já, 4 anos atrás, quando eu comecei a trazer o Bolsonaro para cá, e eu defendi o nome dele, as pessoas me chamavam de doido. E de lá para cá começou a crescer, as pessoas, opa, mas na verdade, assim como o meu projeto de lei que muda o Estatuto do Desarmamento, todo mundo expôs. Vamos chegar lá. Esse cara é doido apresentar um projeto desse tipo. Apresentei, tá dando certo, só não foi aprovado na Câmara porque o presidente insiste em não botar em votação, mas a mesma coisa o Bolsonaro. E o Bolsonaro, Mazinho, vai para o segundo turno e vai ser o presidente da República, se Deus quiser. O seu projeto de mais longa batalha, de maior repercussão, é o rearmamento. As pessoas terem o direito de optar por possuir ou não uma arma de fogo em sua residência. E porque a lei é contra a vontade popular, né? A vontade popular, através de um plebiscito, foi um referendo, não me lembro mais, era no sentido de que mantivesse as pessoas armadas. Mas o governo foi lá e contrariou a vontade popular e criou o desarmamento. O senhor
anda de seca-meca aí, Brasil todo, pregando o rearmamento. Né? Bem, o importante que se diga, Mazinho, que eu não luto pelo armamento da população. O meu projeto, ele prevê a liberdade de escolha do cidadão que quiser, o cidadão que estiver preparado, né? Que ele tiver, passar por determinados critérios, que seja a idoneidade, a aptidão técnica, a capacitação psicológica, fonte lícita de renda. Nesse caso, que ele possa ter a liberdade. Quem não quiser, tudo bem. Mas se eu estiver preparado, se eu tiver condições... Ou seja, eu luto pela defesa das pessoas que nós amamos. Não é simplesmente armar a população. Porque aí eu vou dar um retrospecto, eu vou te dizer, na verdade, o que eu vi. No ano de 2003, foi aprovado na Câmara dos Deputados o Estatuto do Desarmamento. Nesse Estatuto do Desarmamento, quando ele foi aprovado, aliás, ele foi aprovado um afogadilho, nos últimos dias do ano de dezembro, já encerrando, aprovaram o presidente, na época era o presidente Lula, né? Só que iniciou, inclusive, com o Fernando Henrique Cardoso. Ele foi aprovado, só que lá ficou inserido o seguinte, que vai ser, após a aprovação, vai ser feito um referendo, na própria lei ficou estipulado, para que a população dissesse se aquela lei vale ou não. O que é a diferença de plebiscito e referendo? O plebiscito é quando tu, antes de aprovar a lei, tu pergunta para a população. Referendo não, tu vota a lei na Câmara e faz um referendo para ver se vale. Ficou aprovado, foi colocado em discussão o referendo no Brasil todo, os grandes meios de comunicação, Globo, artista, jogador de futebol, quem era metido a intelectual, né? Era a favor do desarmamento, que era bonito ser, meu Deus, botar arma. Aí perguntaram para a população, eu na época participei do mobilização contra, né, reuniões e tal, dos grupos, já naquela época tinha a defesa da liberdade do cidadão poder ter uma arma para se defender. E mesmo com toda aquela propaganda, não sei se tu lembra lá de 2005 do referendo, mesmo assim, todo mundo contava favas contadas, né? Dizia, não, vai ganhar realmente o desarmamento. O que aconteceu? 65% da população disse não ao desarmamento. Mais de 60 milhões de pessoas. Nunca no Brasil um presidente da República se elegeu com 60 milhões de habitantes, 60 milhões de votos no segundo turno. Então, Santa Catarina deu 76%. Rio Grande do Sul, 84%. A gauchada lá gosta de arma, né? Gosta para se defender. Santa Catarina também, né? É um estado conservador. Tem muitos clubes de tiro, né? Blumenau é a cidade do mundo que tem o maior número de clubes de tiro de todo mundo. E aí foi aprovado. Bem, se foi aprovado, tem a lei, o referendo, os governos de plantão, bem, agora vai mudar. O que aconteceu? Simplesmente ficou no esquecimento, ficou como dito pelo não dito, aquele gasto todo não valeu nada, porque fizeram um gasto violento, e nenhum governo. E aí foi quando eu entrei na Câmara, quando eu fui candidato a primeira vez, lá no Vale do Itajaí, que é uma região que eu represento, tem uma representatividade muito grande, né? Hoje a minha região aqui o Vale do Itajaí, essa região litorânea e o Vale do Rio Tijucas, até porque eu nasci no Vale do Rio Tijucas, né? E essa região, você me cobrou, deputado, aquilo lá tá errado. Disse, não, eu me elegendo vai ser uma das minhas bandeiras. E logo que eu entrei na Câmara, eu apresentei esse projeto. Uma divulgação violenta, uma repercussão positiva nos contatos, toda a população pedindo. Para mim foi uma surpresa, até eu brinco, né? Eu atirei onde vi, acertei, não vi, porque foi um negócio violento. Aí foi criado na época, o presidente da Câmara na época criou uma comissão especial para discutir esse tema. A repercussão foi tão grande que o presidente, porque quando se cria comissão especial na Câmara é quando o projeto tem uma grande repercussão, como foi o caso. E aí nós corremos o Brasil todo, Bolsonaro e eu, viemos a Santa Catarina diversas vezes, audiência pública em Blumenau, Chapecó, ele veio junto, fomos no Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, corremos o Brasil todo discutindo. E aí os membros da comissão botaram em votação, foi aprovado por ampla maioria. Aí
só dependia do presidente da Câmara colocar em votação. Só que não colocou por quê? Porque ele sabe que lá no plenário da Câmara vai ser votado. E os grupos de esquerda, porque é mais uma questão ideológica, Mazinho, é PT, PSOL, esses aí, e como no Brasil é um problema, nós temos partido de mais 36 partidos, e lá é uma ditadura, digamos, dos pequenos, porque no colegiado de líderes, cada um desses partidos tem um representante, e não deixa botar em votação. Por quê? Sabe que se votar em votação vai ser aprovado. E, infelizmente, o Rodrigo Maia tem ficado ao lado desses grupos, né? É lá do Rio de Janeiro, lá eles gostam da a Madame Anta lá na praia, com um cachorrinho bonitinho, acha que tudo é legal, não vê ali da porta da sua casa tudo o que está acontecendo, ele não quer a liberdade, vê a criminalidade, então ele fica ao lado desses grupos que dividem o desarmamento. Porque se votar em votação no plenário, vai ser votado. E aí vai para o Senado. A arma ela tem um cenário diferente na zona rural da zona urbana. Na zona rural, ela é tão necessária quanto o fósforo e a vela, né? Ou a lenha, falando mais antigamente. Porque quem é que vai proteger o dono de um sítio? Exatamente. Eu sou engenheiro agrônomo e é um dos pontos que eu bato muito que no meu projeto está embutido, inclusive para o meio rural, ter mais facilidade, porque hoje ele só pode ter arma dentro de casa. Eu defendo que a arma ela fique dentro da sua propriedade. E não só o agricultor, também as pessoas que trabalham dentro da propriedade, eles também possam ter uma arma. Eu posso citar um monte de casos lá no interior, de cidades do interior, que as pessoas estão sendo assaltadas, ligam para a polícia, não vem ninguém. Demora a chegar? Demora a chegar. Então é um problema muito sério. Então, principalmente no interior. Mas mesmo nas cidades, inclusive a posse, que hoje a posse deveria ser um ato assim, muito fácil, né, de se conseguir, mesmo assim, hoje é difícil conseguir a posse, porque hoje, na posse, quando ela foi aprovada, eu estou falando a posse, que ela tem dentro da sua propriedade. A porta é bem mais difícil. Mas quando foi aprovada, dizia que tu apresentava todos os atestados, como eu falei, idoneidade, aptidão técnica, capacitação psicológica, fonte ilícita, e mais uma declaração do próprio cidadão dizendo o seguinte: eu declaro que preciso de uma arma. Aí, com tudo isso, ele ia lá e ele conseguia. Aí, o presidente Lula mudou através de um decreto, né? O decreto 5.123 do ano 2004, no artigo 12, que exigiu a comprovação da necessidade. Ou seja, quando ele apresenta tudo isso, para ter a posse, ele ainda depende do delegado da Polícia Federal olhar para ti e dizer: Mazinho, tô com essa barba aí e tal, acho que tu tem meio cara de terrorista, acho que tu não pode ter, não. Aí não dá, é discricionário. O que eu quero é acabar com essa discricionariedade também, que infelizmente não permite. Quanto tempo nós temos ainda, Daniel? Só? Meu Deus! Fala mais do que... Mazinho pergunta muito. Deputado, um assunto que o senhor participou bastante, a construtora é lá da sua Ituporanga querida. O dinheiro o senhor ajudou a liberar algumas parcelas, que é esse centro de evento. Nós enterramos mais de 100 milhões. Aquilo ali é um monumento à responsabilidade pública, porque se gasta 100 milhões e por faltar 16, os 100 ficam parados. E o problema é o nosso governo do estado, que está inadimplente. Olha, não é na verdade uma questão de inadimplência, né? Ele, na verdade, ele tem uma questão de dívida pública que o governo teria que pagar em torno de 200 milhões de reais para ficar inadimplente. O governador tem entrado na justiça para resolver isso. É relação de dívidas públicas que exige o pagamento imediato, que o governo não tem como pagar isso. É impossível pagar. Então não é culpa do Eduardo Moreira, é culpa do conjunto, inclusive, da obra, do governo. E se ele pagar 200 milhões, não paga mais folha, não paga nada, só para poder liberar o 16 milhões. Então, os recursos estão disponíveis pelo ministro Vinícius Nunes, só está dependendo de resolver essa questão, que inclusive a semana passada ainda o governador esteve lá no Supremo, tem falado com o Judiciário no sentido de que libere o governo, no caso de receber esses recursos e tal, com uma exigência, porque é impossível ele estar quitando esse valor, que é uma dívida histórica e está sendo botado na conta do governo.
O quê? O dinheiro sai ou não sai? Olha, só depende de uma questão hoje mais judicial. Eu acredito que sim, porque o dinheiro está disponível. Eu não posso esperar o próximo governo, né? Se for o Bolsonaro, eu garanto, né? Mas se não for, como é que vai ficar? Será que eles vão cumprir esses 16 milhões no ano que vem? Se já está disponível, está empenhado, é livre, é só começar a aplicar com esse problema que existe. Tem uma outra questão que o senhor se envolveu bastante também, que é 5 minutos, a nossa coordenadora de entrevistas está dizendo. Pode um pouquinho mais, não pode? Né? Uma outra questão que o senhor se envolveu também são as pontes do Rio Camboriú, nas marginais da BR. Verdade. E ali não depende, ali depende de assinatura mesmo, né? E já lhe prometeram várias vezes que estava assinado. Não, mas já tá em processo na verdade é um processo diferente, né? Que é a empresa concessionária que vai executar, mas já está autorizado. É questão de dias, eu diria, que a obra deve ser... eles estão vendo qual é a empresa, não sei como é o processo de escolha da empresa, porque é um recurso público, mas é a concessionária que tem a responsabilidade. Mas a NTT, a Agência Nacional, já se comprometeu, já está autorizado, depende mais da concessionária hoje do que qualquer outra coisa. Eu considero isso favas contadas, definido, inclusive agora a nossa cobrança não é mais na NTT. Eu tive de novo na NTT, disse, olha, você tem que cobrar agora da concessionária, mas eles também estão cobrando a NTT. Eu diria que esse ano, com certeza, já inicia, e não uma só, nós conseguimos as duas, né? Ao mesmo tempo. Eu acho que é a 8ª vez que o senhor vai escutar em eleição essa história de é preciso renovar. O senhor, evidentemente, não quer que renove, né? O senhor quer ser reeleito. Eu acho essa conversa de renovar também, aquele negócio de plantar arroz e querer colher feijão, né? Mas no seu caso específico, por que o eleitor deve votar no senhor de novo? Olha, agora o senhor pode gastar os seus 5 minutos pedindo voto. Na verdade, Mazinho, essa questão do renovar ou não é muito relativo. Se a renovação é importante, seguindo aquelas pessoas que estão lá e não estão conseguindo cumprir com o seu papel. E não estão, segundo a opinião geral da população. Muitos não estão. O Congresso Nacional hoje não cumpre. Mas não dá para generalizar. Uhum. Pode até dizer alguns, pode dizer a maioria. A maioria, né? Mas não são todos, se não for o caso. Então, aqueles deputados que estão cumprindo, que estão fazendo o papel correto, que estão desempenhando bem, para que simplesmente trocar? Tem que trocar o corrupto, o bandido, que não trabalha, que não apresenta projeto. Então, como eu disse para ti, eu vou voltar então àquele tema que eu voltei. Primeiro, a exigência. Nós temos que mudar porque o cara tem muito corrupto lá, tem um monte de picareta. Bem, eu falei aqui do aplicativo, né? Que é só entrar no aplicativo e botar aqui. O seu nome lá, não vai bota o meu nome. Vocês vão saber bem. O Peninha tem processo contra ele? Ou não tem? Vou botar aqui, ó. Boto bem rapidinho. Peninha. Peninha. Isso o senhor faz lá no interior pedindo voto, né? Faço. Porque isso aqui é importante. Aqui está, ó. Dá para a câmera mostrar aí? Ó. Essa é demais. Olha aí. Não existe processo contra esse político. Ficha limpa. Nenhum processo uma vida toda é raro. Isso eu apresento como um trunfo, que, aliás, devia ser normal todo mundo, né? Isso não deveria ser qualidade. Não deveria ser, mas eu tenho essa característica, não é qualidade, digamos assim, então. Ficha limpa. Segundo, eu sou um dos deputados que mais projetos tenho apresentado na Câmara de tudo. Projetos de toda ordem. Eu poderia citar o projeto que cria o Cadastro Nacional do DNA, que proíbe a utilização de máscaras, que cria o direito da redução de tempo de serviço para doadores. Que mais eu tenho? O Código Nacional de Ciência e Tecnologia, um dos projetos mais importantes de mim, juntamente com outro deputado, foi aprovado. Isso aí é o seu WhatsApp. É por aí que o senhor... Vamos ver o que mais? Eu tenho um projeto de lei que cria o sistema unicameral na Câmara. Hoje nós temos Câmara e Senado. Hoje lá no Brasil, mesmo que aqui em Balneário tivesse 2 câmaras de vereadores, eu tenho um projeto que aqui acaba com uma das casas legislativas. Tem um outro que prevê concurso
para a escolha de juízes dos tribunais superiores com mandato de 10 anos. Enfim, eu tenho muitos projetos, mais de 70 projetos, projetos de alta qualidade de interesse social. Eu defendo também, o que eu defendo também dentro do meu projeto? Além das armas, eu defendo um Estado mínimo com prioridade em educação, saúde, segurança, infraestrutura, privatização das empresas públicas, fim da estabilidade para atividades não essenciais, fim do foro privilegiado. Todo mundo tem que ser julgado igual, desburocratização, enxugamento da máquina pública, que é realmente estes recursos que trituram o dinheiro do povo. Enfim, tenho muitos projetos da área de interesse do país. Então, como eu te falei, ficha limpa, projetos e que mais? Recursos que eu tenho também liberado, que eu sou contra, mas é importante. Hoje eu conheço os caminhos de Brasília como ninguém. Por que o prefeito de Balneário Camboriú, sendo do PSB, não é do meu partido, vai lá e me procura? Por que a prefeita de Itapema pergunta para a Nilza, que é do PSDB, não procura os deputados dela, vai lá e me procura, porque ela sabe que eu trabalho, tenho uma equipe boa, estou junto, e sou um dos deputados que mais libera recursos para a região. E mais ainda, Mazinho, eu me considero representante dessa região por morar aqui, por ter uma história, vivi aqui na região e uma história muito ligada para a região. Portanto, eu me sinto tranquilo em dizer que quero ser novamente candidato, pedir o voto. Agora pode, né? Pode. Já pode? Posso dizer até o número? Pode. 1510, né? O meu número. Vote no deputado Peninha e tenha certeza. Vocês vão ter um representante honesto, trabalhador, e que tem serviços prestados por toda essa região, por todo o estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado. Boa sorte nas urnas.